Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Cá estamos na continuação de casos que marcaram o ano de 2023. 50 anos de casos que mudaram leis, mudaram e marcaram a sociedade e são carregados de mistério. Falamos sobre o caso Ana Lídia, caso Carlinhos, e falaremos também sobre o caso emblemático da menina Araceli. Mas antes de entrarmos no caso Araceli, já está inscrito no canal Dois Passos de Fé, caso seja aquele visitante que assiste a uma grande margem de assistência e inscrição nem tanto. Então, se você vem e assiste, não custa nada, se inscreve, mas também se não se inscrever não tem problema, contanto que você esteja aqui assiduamente. Dá like se puder, comenta e compartilha de você a sua essência, a sua opinião. O que é que você acha de cada caso? Caso Aracélia Crespo. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Araceli Cabreira Sanches Crespo morava no estado do Espírito Santo, em Vitória, 8 anos de idade. O ano era 1973 e o dia fatídico que iremos tratar hoje começou no dia 18 do mês de maio. Araceli na escola, a professora recebeu o recado da mãe que liberasse a filha 20 minutos mais cedo porque ela tinha uma encomenda para entregar. Queridos e queridas, Araceli foi liberada como a mãe havia pedido e saiu com 8 anos de idade com uma encomenda misteriosa para entregar. Não voltou para casa. Passou o resto do dia, anoiteceu, e quando a família da Araceli sentiu falta da menina, começou um pânico, iniciou-se uma busca, uma procura, onde havia de estar a menina Araceli. A não volta da Araceli para casa tornou-se em pânico e em desespero para a família, toda a família e os amigos. A mãe da Araceli, a dona Lola, ela era boliviana, mas o pai brasileiro Gabriel, toda a comunidade, não era uma menina da sociedade, não era uma menina rica, era uma menina humilde. Toda a sociedade se comoveu pelas imagens que começou a ser divulgada da Araceli, da busca por Araceli, a menina que havia saído da escola com apenas uma incumbência e havia não voltado para casa. Um menino apareceu como testemunha. E ele relata que viu Araceli próximo ao bar Oasis, ali no cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Lau, brincando com um gatinho. A Araceli brincava com o gato ao ponto do ônibus que ela tomaria passar distraidamente e ela não viu. A Araceli não voltava para casa, não chegou em casa e passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e as pessoas, no ápice, no afã de encontrar a menina, começou a garantir que a menina seria encontrada, que a menina estava viva, que a menina apenas estaria perdida. E não aconteceu. Próximo ao hospital infantil, exatamente atrás do hospital infantil, na cidade de Vitória, foi encontrado, ironicamente por outra criança, o corpo da menina Araceli. Queridos e queridas, o corpo da Araceli havia sido encontrado, mas não havia sido uma morte natural. O corpo estava totalmente destruído, judiado. De todas as formas que você possa imaginar, assim estava. O próprio rostinho da menina havia sido destruído com ácido. O pai fez o reconhecimento da Araceli, mas tempos depois ele disse que havia se equivocado, não era sua filha. Mas era filha, não era filha. O certo é que o corpo da Araceli só foi enterrado cerca de 2 anos depois. O corpo ficou detido, ficou retido para estudo, avaliação, investigação e para que se tenha certeza do que havia acontecido. E os primeiros exames confirmaram que a Araceli havia sido violentada, drogada,
De toda forma e sorte, infelicidade, infortúnio, de violência, essa menina havia sido submetida. Polícias e testemunhas logo começaram uma frenética busca por solução e os possíveis suspeitos e culpados que haviam feito aquela maldade com Araceli. O Brasil todo ficou pasmo, extasiado com a repercussão. Estamos falando do ano de 1973. Agora, em 2023, completou-se 50 anos de crimes hediondos, cruéis, maus contra a criança. E o crime da Araceli, esse que estamos falando, deu origem a um memorial, que no final faremos menção. Queridos e queridas, a polícia começou a busca e as testemunhas começaram a aparecer. O promotor Valmont Delmutis, ele denunciou, depois de denúncias, investigações, depoimentos de suspeitos, chegou-se a 3 nomes. O Paulo Constantino Elau, 27 anos, o Dante Barros Michelini, 53 anos, e o Dante Filho, ou Dantinho, 23 anos. Olha, esses 3 eram da alta sociedade, da mais alta sociedade, se assim pode se afirmar, de Vitória, Espírito Santo na época. Para ter noção, o comércio, o café, o crescimento da cidade se dava às custas da família desses homens. Como é que a polícia vai bater de frente? Anos 70, ditadura no auge. Calar sempre é a melhor solução, é o melhor caminho. Para ter noção, o Dante era nome de avenida, avenida principal. Então eles foram de cara acusados e para se determinar os nomes é porque todos os outros haviam sido descartados devido à confirmação dos fatos. Só que não foi tão fácil. As testemunhas vinham, davam o depoimento, confirmavam o que viam, o que ouviram, mas aí depois voltavam e diziam, não foi bem assim. Testemunhas mudaram as suas versões e as que não mudavam, misteriosamente apareciam mortas. Houve muito tráfico de influência, muita compra de silêncio, mas o caso Araceli não calou-se. Foi escrito o livro Araceli, Meu Amor. É um livro raríssimo. É um livro que, para variar, tenho, mas emprestei, mas não sei onde está. Se você tiver a oportunidade de dar uma busca na internet, ler esse livro, adquirir esse livro. Esse livro, na época que foi lançado, é um romance policial que conta os detalhes mínimos do caso Araceli e ele entra num tocante da versão real, da versão dura, clara e da versão que às vezes doída, mais verdadeira. A partir do princípio que a própria Araceli foi entorpecida por barbitúrios. Todo tipo de entorpecente foi colocado no corpo daquela criança para que ela ficasse, sabe, não reagisse, mas ela só tinha 8 anos de idade, eram 3 homens grandes, maus, mas mesmo assim ela foi de toda forma adormecida com aqueles entorpecentes para que ela não reagisse. E a polícia chegou a esses nomes e esses nomes foram para a mídia, mas ao mesmo tempo não se defenderam de tal forma que se calaram, de tal forma que sabiam que a justiça para eles não chegaria, porque eles eram a maioria, eles eram a sociedade, eles tinham o poder e do lado deles estava o que mais pesa numa hora dessa, o dinheiro e a influência. O livro Araceli, Meu Amor, ele conta detalhes, ele narra de forma apaixonante e ao mesmo tempo clara, sabe, assim, límpida. O que aconteceu? O Elau, de certa forma, seduziu a criança para que ela fosse encontrar uma boneca. Por que uma boneca? Porque existe o depoimento da namorada dele, uma senhora chamada Marisley, que disse que ele, dias antes, havia sugestionado para ela uma boneca, que era uma boneca. E depois, quando soube-se do caso Araceli, ela ligou. A boneca que ele queria era para atrair essa menina.
Ele pegou a menina, levou para os outros dois Dantes, Dante pai e Dante filho, e lá aconteceu toda a tragédia, toda a maldade com a menina. O livro relata os detalhes. E quando eles viram que a quantidade de entorpecente dada por essa menina foi grande, doses grandes, ela possivelmente não sobreviveria. E levaram para o hospital, só que a menina já não estava mais viva. E do hospital, com a constatação da não vida da menina, voltam com a menina para o bar, onde haviam feito a orgia maléfica com essa criança, e ficam sem saber o que fazer com o corpo da Araceli. Colocaram o corpo dentro de um freezer, e lá ele ficou até o dia de ser descoberto. Cerca de 4 dias, 6 dias dentro desse freezer. Depois eles tiram do freezer e decidem colocar atrás do hospital infantil, mas para que prejudicasse ou dificultasse o reconhecimento do corpo da menina, jogaram ácido, e assim possivelmente seria mais uma criança pobre encontrada morta, e assim ficaria. Por isso mesmo, não ficou. Cá estamos 50 anos depois falando sobre o caso Araceli, um caso que repercutiu de tal forma que virou referência no Brasil. Em 1980, o juiz condenou os 3. O crime foi em 1973. Então, houve todo desdobramentos e provas contra provas. Haviam sido perdidos muitos depoimentos. As pessoas tinham medo de falar. Hoje em dia, a pessoa já tem medo quando vê algo errado, porque sabe que há represálias. Imagine em época de ditadura, imagine quando tem pessoas poderosas por trás. Em 1980, eles foram condenados, julgados e condenados. O Dante pai, 5 anos a condenação dele. E o Dantinho e o Elau, de 13 a 18 anos. Vocês acham que eles foram de pronto atendendo a sentença que receberam? De forma alguma. Não chegaram nem a ser presos. Recorreram e as sentenças foram anuladas. Queridos e queridas, existe justiça? Tantos casos que falamos aqui, trazemos e de forma memorial, sabe? Que são casos que não podemos mais nada fazer, mas existe sempre uma reflexão. Uma menina, 8 anos de idade, bonita, independente de ser bonita ou não, era uma criança, inocente criança, e o fim que ela teve não foi justo. Em troca da vaidade e da lascívia, da luxúria de homens que só pensam no mal, no egoísmo latente em seus corações. Um juiz foi determinado para novamente trabalhar, já que o caso havia sido anulado. Outro juiz foi determinado para que se desse continuidade, por favor, ao caso da Araceli. Foi aí que entrou o juiz Paulo Copólio. Já que a sentença dada para os Dantes e para o Elau havia sido anulada, ele disse, não, vamos rever o caso. E ele sim reviu o caso, mas só que ele pediu 5 anos, por favor, para ler, estudar 39 processos para ser estudado em 5 anos. Foi o que ele pediu. E teve, e estudou. E pós 5 anos ele disse que não. Se a sentença havia sido anulada, então deixe anulada como está. E assim ficou. Ninguém foi preso. Ninguém, como se diria, puxou cadeia, e ninguém, diante da justiça, respondeu pela morte e o sacrifício da menina Araceli. Dificilmente uma família sobrevive se não tiver base a pancadas como essa. Os pais da Araceli se divorciaram logo após o crime. Cada um foi construir sua vida. A mãe da Araceli casou de novo, teve mais 2 filhas. O pai da Araceli casou, também teve 2 filhos. E a vida continuou. A mãe da Araceli, inclusive, hoje é viúva, mora na Bolívia. O pai da Araceli já faleceu. Mas um dos irmãos da Araceli, ele tem uma palavra bem forte sobre o crime que aconteceu com a irmã. E não podemos nos calar o peso do caso Araceli. Depois dá um Google, vai aqui mesmo no YouTube, pesquisa caso Araceli.
Você vai ver muita coisa sobre esse caso, que é muito cheio de sórdidos detalhes. É um caso que mexe, porque não é um filme, não é uma ficção. Foi uma menina que foi, sabe, impedida de ter a sua vida continuada por conta do egoísmo de pessoas más. Queridos e queridas, obviamente existem teorias por trás, certo? Existem as poucas pessoas que defendeu os acusados, os Dantes e o Elau, que não havia sido, podia ter sido qualquer outra pessoa. Por exemplo, a própria mãe da Araceli foi tida como suspeita por ela ter um histórico de tráfico, que exatamente no dia que a encomenda que a menina foi entregar era algo do tipo que uma criança de 8 anos levaria, teria essa incumbência de levar. Mas acredita-se que não. Acredita-se quase que 100% piamente que foi o trio que ficou impune. Nos anos 2000 foi escolhido o dia 18 de maio, o dia do sequestro e possivelmente tortura, morte da Araceli Crespo, o dia de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Todo dia 18 de maio existem campanhas no Brasil todo, nas escolas, nos hospitais, em memória a esta menina que foi literalmente trucidada, destruída pelo egoísmo, a luxúria, de homens maus, que tinham, querendo ou não, a certeza da impunidade. A impunidade é um ferrugem que destrói uma sociedade que poderia ser um ferro imbatível. Mas a corrupção, ela vai corroendo e uma hora essa estrutura vai se ruir. Carlos Cabreira Crespo, o irmão da Araceli, a família toda se cala, a família toda sofre. É doloroso saber que sua família é conhecida por conta de um crime mal contra uma criança e pior, que não teve justiça. Mas o Carlos Crespo, o irmão da Araceli, hoje já um homem com família, ele diz o seguinte, não mora no Brasil, ele diz o seguinte, que, aspas abertas, eu fico com a sensação de impunidade e acredito na justiça divina. E quem fez isso, com certeza sofreu muito na vida. Olha, fazer o mal, você tem esse arbítrio, livre para fazer. É uma plantação, mas com certeza a colheita é dolorosa e certa. Em algum momento da tua vida tu vai lembrar. Justiça por Araceli. Até o próximo.